Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje, falaremos sobre Saul versus Davi. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí, que você quer curtir o vídeo, né? Que você se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda, compartilhe o vídeo. Quem quiser comentar alguma coisa nos comentários no decorrer do vídeo, fique à vontade. Vamos para a oração para começar. Queridos amados, que mais uma vez você tome o seu mensageiro aqui falando, que possa falar através de minha boca, que eu seja apenas um mensageiro, missionário, discípulo do Senhor, levando a mensagem a essas pessoas e a mim também, para que todos juntos possamos aprender. Abra a nossa mente, ilumine todos nós, eu e as pessoas que estiverem me ouvindo, para que nós possamos compreender a verdadeira mensagem, a sua verdade e possamos pôr em prática em nossas vidas. Que assim seja, meu Deus. Eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, nós vemos a história de Saúl e Davi, né? E a gente vê, nós vamos pegar os momentos de perseguição. Você vê, Saúl foi o primeiro rei de Israel, na tribo de Benjamim. Ele começou correto e acabou se desviando do caminho. Deus, então, falou para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé e ungiu um dos filhos dele rei em Israel. E Deus mandou que Samuel ungisse Davi, rei de Israel. Mas Davi, em nenhum momento, ele quis tomar o trono de Saul, entendeu? Ele acabou indo parar lá, porque na casa de Saul, né, para tocar harpa para ele, porque ele estava possuído pelo espírito do mal, já que ele, né, e Deus permitiu que atormentasse Saul por conta dele ter feito o que era errado perante os olhos de Deus, né? E Davi ia lá tocar harpa, e ele acabou ficando lá em definitivo depois que ele derrotou Golias, né? E aí ele cresceu lá dentro, então ele virou um soldado forte, ele, ele era totalmente vitorioso nas guerras, mais do que Saul, né? Já que ele agora estava com o Espírito de Deus, né? Então as mulheres gritavam, Saul matou 10.000, mas Davi 30.000, né? Então ele poderia ter dado um jeito de macumunar contra o rei, assumiu tudo, falou, eu sou o rei, Deus me ungiu, né? Mas não, em nenhum momento Davi quis o trono. Quando Saul enlouqueceu mais ainda e quis perseguir Davi, ele simplesmente fugiu, né? E ele teve duas chances de matar Davi, de matar Saul, mas ele não fez isso. Por respeito a Saul, que era ungido de Deus, e por respeito a Deus, né? Ele disse não quando os seus soldados queriam matar, de matar Saul, falou, não, jamais vou levantar a mão contra o ungido de Deus. Isso mostra uma diferença entre Davi e Saul. Enquanto Davi estava perseguindo, Saul estava perseguindo Davi por conta de ter percebido que Davi era o novo ungido de Deus, que Deus tinha escolhido um outro rei no seu lugar, não respeitando a vontade de Deus, Davi estava respeitando. Agora vamos pensar, Davi teve a chance de matar Saul às escondidas quando ele estava fazendo necessidade lá na caverna. Se ele mata, ou se não, ele estava dormindo lá na outra caverna. Se ele mata Saul a covardia, Abner e todo o exército iam começar a espalhar para todo Israel que Davi, que já estava sendo colocado como traidor do reino, né? Principalmente depois que Saul matou todos os sacerdotes lá por ter dado a espada de Golias a Davi e dado comida, tudo. Eles iam espalhar que Davi era um traidor do reino, que ele matou, covardia o rei, dando um golpe para assumir o trono. Compreende, querido irmão? E aconteceu, o povo ia rejeitar Davi como rei, né? E aqueles que deram ouvidos a Davi depois que Saul foi morto,
e fez ele rei em Hebron, né, rei de Judá em Hebron, iriam apoiar Abner e Isbosete. Mas Davi soube esperar. Ele poderia ter matado Saul e assumido o trono, simplesmente. Dando golpe, né? Mas não, ele estava ungido rei, ele era o rei. Mas ele não se sentiu rei enquanto Saul estava vivo. E quando Abner colocou Isbosete como rei de Israel, depois que Saul morreu, Davi não atacou Isbosete, né? Quando houve uma batalha entre os dois exércitos, o de Davi e o de Isbosete, né, Judá contra Israel, né, o povo de Israel, de Judá, lá, o exército que foi lá, eles foram para conversar com o outro exército, e não para lutar. Mas quem aparentemente fez com que a batalha acontecesse foi Joabe. Joabe é que provocou aquela batalha. Entendeu? Não era para acontecer essa batalha. Era uma conversa amistosa, mas Joabe era estourado, Joabe era um descontrolado. Infelizmente, ele não tinha o mesmo pensamento do primo Davi. Para quem não sabe, Joabe era primo de Davi. Ele era filho da irmã de Davi, Zeruia. Zeruia teve 3 filhos. Como é que é? Um era Joabe, Azael e o outro Abissai, né? O Abissai era o mais velho, depois o Joabe e o Azael, os 3 filhos de Zeruia, né? Irmãos de Davi. E a outra irmã de Davi, Abigail, teve um filho, Amassa. Então, esses eram os primos de Davi. Então, Joabe, ele matou o próprio primo de segundo grau. Era primo direto, na verdade, né? Na verdade, Joabe era sobrinho de Davi. Primo não, sobrinho, né? Tô falando besteira. Joabe era sobrinho de Davi. Joabe, Abissai, Azael e Amassa. Os 3 eram sobrinhos de Davi. Davi era tio deles. Né? E eles eram primos dos filhos de Davi. Então, ou seja, Joabe matou o próprio primo Absalão. Joabe matou o próprio primo Amassa. Você vê como que ele era um cara totalmente errado, né? E você vê que Davi condena Joabe por ter por ter matado Abner, a covardia, e depois Amassa, né? Primeiro, ele fala que a família de Joabe teria, a descendência dele teria, não faltaria lepra e outras coisas na família de Joabe. E depois, quando ele está no seu leito de morte, morrendo, né, Davi, ele fala para Salomão: não deixe Joabe morrer de morte natural, de velhice. Ou seja, era para ele matar Joabe, porque Joabe, tudo que ele fez a Abner e Amassa. Então, você vê que Davi era um cara justo, era um cara honesto. E ele soube esperar o tempo dele para ser rei. Ele confiou em Deus, mas Deus falou que ele ia ser rei, ele falou: eu vou ser rei em algum momento. Mas eu não vou levantar a mão nem contra Esbozete, nem contra Saul, né? Os filhos de Saul morreram todos na batalha, né? Só sobrou Esbozete porque ele era fraco, ele não tinha capacidade de luta, então ele não foi para a batalha. E aí Abner, ao invés de seguir a vontade de Deus, que era Davi como rei, ele tentou ele assumir o trono. Só que ele falou: ele não teria o poder, você fala, eu vou assumir o trono? Não. Então ele fez o quê? Ele pôs Esbozete como rei, fez o povo aceitar Esbozete como rei, e ele reinando por trás de Esbozete. Entendeu? Foi isso que Abner fez. Né? Então, e Davi soube esperar. Depois que mataram lá a covardia Esbozete, e levaram a cabeça de Esbozete para ele fez o quê? Mandou matar os caras que mataram Esbozete. O cara que falou, mentiu levianamente, achando que ele ia ser condecorado por Davi por ter matado Saul, ele mentiu, falou que tinha matado Saul, só que Saul se matou, na verdade, né? Ele mandou matar o cara, porque teria levantado a mão contra o ungido de Deus. Né? O cara achou que ele ia ser condecorado por Davi e acabou que ele foi morto. Por quê? Porque Davi não queria a morte de Saul nem de ninguém. Ele era fiel. Davi tinha Saul como pai. Ele jamais iria trair o seu rei. Então você vê a diferença. Davi, ele andou nos caminhos do Senhor o tempo inteiro. Ele cometeu um deslize lá no caso de Batseba e do Urias o Eteu, que ele matou ele por causa que ele tinha adulterado com Batseba. Sim, mas Davi se arrependeu, se voltou para Deus novamente. Ele morreu voltado para Deus. Quanto Saul, não.
Ele nunca se arrependeu dos seus erros, entendeu? Ele nunca demonstrou arrependimento. E foi se tornando cada vez mais tirano como rei, né? Ele atacou os gibeonitas que não precisavam ser atacados, porque os gibeonitas eram um povo que tinha sido jurado, né? Lembra de Josué, que eles enganaram Josué quando Josué estava atacando os povos da Terra Prometida, eles enganaram Josué falando que era de terra longa e enganaram Josué para que Josué jurasse proteger eles, não fazer mal a eles. E aí depois que Josué tinha prometido, eles descobriu que eles eram os gibeonitas. Então Josué prometeu, ele e toda a congregação de Israel lá, os anciãos, os líderes das tribos e tribais, prometeram proteger esse povo. Aí Saul foi lá e fez o quê? Mandou matar todos eles, mulheres, crianças, tudo, aniquilaram, sem ordem de ninguém, nem de Deus, né? Já possuído mal. E eles foram lá e mataram um monte de gente. Aí você vê que lá na época de Davi houve uma seca por conta das atitudes de Saul. E os gibeonitas que queriam sangue por sangue. Então Davi mandou matar vários herdeiros de Saul que não existiam, mas poupou Mefibosete, filho de Jonatas, pela promessa que ele tinha feito a Jonatas. E aí morreu aquele monte de gente da descendência de Saul. E aí o Deus então fez a chuva vir sobre Israel. Então você vê as consequências dos erros de Saul. Ele não se arrependeu. Ele poderia ter se arrependido. Você entendeu? Aí você fala, mas é justo os filhos pagar pelos erros do pai? E a Bíblia não fala diretamente. Mas será que esses filhos de Saul eram pessoas boas? Hum? Será que esses filhos de Saul praticavam bem, eram pessoas tementes a Deus, andavam no caminho do Senhor? Eu duvido, sinceramente. Por tudo que eu estudo na Bíblia, se esses caras fossem tementes a Deus, andassem no caminho do Senhor, Deus não permitiria que tocassem neles. Eles teriam orado a Deus e Deus teria pedido para escolher outros que fossem maus. Você entendeu? E é isso, queridos irmãos. Então esses caras com certeza não andaram no caminho de Deus, né? Ah, mas é justo que os descendentes de Joabe pagassem por um erro que ele cometeu? Ah, geralmente, como está escrito na Bíblia, os erros do pai, eles vão ter reflexo na vida dos filhos, dos descendentes da quarta geração. E os acertos do pai terão reflexo na vida dos filhos até a 10ª geração. Então, o filho vai pagar pelo erro do pai? Não, ele não vai perder a vida eterna pelo erro do pai. Então, quando a gente fala em pagar o pecado do pai, significa não ir para a vida eterna. Não. O filho só vai deixar de ir para a vida eterna se ele não andar nos caminhos do Senhor. Se ele cometer os erros e não se arrepender. Agora, os erros do pai vão refletir na vida dele. Porque é uma coisa, é um reflexo, não é uma coisa que. Por que é um reflexo? Porque é. Por exemplo, vamos supor, o cara tem 2 filhos e se mete em tráfico de drogas. A mulher dele não trabalha, vive com os 2 filhos, e ele acaba sendo pego e preso. O que vai acontecer? Esse erro que ele cometeu não vai refletir na família dele? Claro que vai. Porque vai passar necessidade. A mulher dele teria que procurar trabalho, mas como é que ela pode procurar trabalho com 2 filhos pequenos? Então terá um reflexo na família. Vizinhos vão olhar de cara virada, vão saber, teu pai, os amigos na escola das crianças, e a mulher do marido é um bandido, vão olhar para eles com cara de bandidos. Então vai se refletir, né? É isso que Deus está falando. Então, consequências pelos erros. Isso não tem como evitar, né? Então, quer dizer, irmãos, Deus ele é justo. Aí muita gente vai falar, ah, mas Deus não foi justo com no caso lá de Roboão. Como assim não foi justo? Ah, porque Roboão não teve escolha. Deus obrigou Roboão a fazer a escolha errada para que pudesse o reino ser dividido. Depois Deus confessa isso, ele fala lá quando os dois vão guerrear, não, não guerrie, porque essa vontade fui eu que fiz, foi eu que quis assim.
E é isso mesmo, queridos irmãos? Claro que não. A Bíblia não fala muito sobre a história de Roboão antes de dele se tornar rei, né? Mas, muito provavelmente, a Bíblia fala uma coisa ali que nós devemos levar em conta. Amigos que já andavam com Roboão, que deram, que deram, a, que deram o conselho para eles de ele não aceitar a proposta que os caras estavam fazendo lá para ele ser rei de todo Israel. Amigos que andavam com Roboão, já andavam com Roboão antes dele ser rei. Ou seja, como é que é o ditado? Diga com quem tu andas, não é de quem tu és. Então, se esses caras estavam falando com essa ruindade, vamos maneira que a posta ali, querendo realmente, não, você quer aumentar ainda os impostos, um monte de coisa, eles não tinham bondade no coração. Então a gente vê que Roboão também não tinha. Então Deus nem precisou fazer nada. Essa que é a verdade. Roboão escolheu aquilo por conta própria. O que Deus fez, ele dividiu o reino, ele disse a Jeroboão que ele seria rei de Israel, e Roboão ia ficar com as duas tribos, né, de Judá e Benjamim, mas o resto ficaria com Jeroboão. Mas Deus já sabia o que ia acontecer. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Em nenhum momento iria tirar a livre vontade. Roboão tinha livre escolha dele falar não ali e manter o reino intacto. Entendeu? Se Roboão falasse isso, se Roboão falasse que aceitaria a coisa e o reino não continuasse unido, Deus teria errado? Não. Por quê? Porque Deus saberia que o Roboão ia agir desse jeito. Então ele não teria falado para Jeroboão que ele seria rei de uma parte de Israel. Entendeu? Deus já sabe de tudo, ele é onisciente, onipresente e onipotente, não esqueça. Ele sabe de tudo que vai acontecer. A Bíblia é muito clara, fala que Deus sabe da gente até antes da gente nascer. Entendeu? Ele está no ventre da mãe e já sabe de tudo que a gente vai fazer. Deus sabe de tudo. Desde que ele criou o mundo, ele já sabia que o ser humano ia cair. Ele sabia que Saul seria do mal, que ele iria cair. Ele sabia que Esaú não seguiria os caminhos de Deus. Ele saberia que Ismael não seguiria os caminhos de Deus. Ele saberia quem seria Raquel. Ele saberia quem seria Finéias e Ofne, os filhos de Eli. Ele sabia que Israel seria derrotada lá e a Arca da Aliança seria levada. Ele sabia que, que Davi seria um rei bom. Ele sabia que esses reis todos depois de Davi não seriam. Entendeu? Ele está sabendo de tudo, tudo. Ele sabia que seria Caifás, que ele ia entregar o Jesus na cruz. Sabia que Judas, quando Jesus Cristo viesse, iria se fazer de discípulo, ia trair Jesus para entregá-lo para ser crucificado. Deus sempre soube de tudo. Então ele não precisa manipular nada. Ele sabe de tudo. Entendeu? Simplesmente quando ele falou ali, eu quis assim, o que está querendo dizer? É que é de minha vontade que seja assim. Você entendeu? A mensagem por trás é essa. É de minha vontade que continue assim. Entendeu? Então, queridos irmãos, Deus dá oportunidade às pessoas, mesmo sabendo que elas vão cair. Você vê que Judas, mesmo Deus sabendo que Judas era um traidor, ele aceitou, ele falou para Jesus, aceita ele como, e Jesus falou, vou aceitá-lo como discípulo, aceitou ele. E fez de tudo, desde que ele aceitou Judas, para mudar Judas, né? Até na última hora lá, ele tentou na mesa chamar a atenção de Judas para não fazer isso. Deus tentou, mas a escolha final foi de Judas. Deus fez a mesma coisa com Caim lá no Éden, lembra? No Éden não, fora do Éden, né? Quando depois que Caim ficou revoltado porque a oferta dele não foi aceita, Deus falou com Caim, né? Cuidado, Caim, o pecado bate à sua porta. Cuidado, se volte para Deus. Lute contra esses sentimentos ruins. Aí, logo depois que Deus fala com ele e se retira, Abel aparece lá perto dele e ele mata Abel. Deixou o pecado tomar conta. Aí depois disso, Deus vem falar com Caim de novo. Caim,
que foi que você fez? Cadê o seu irmão? Aí ele vai falar, eu por acaso sou babado do meu irmão para saber onde é que ele está? Caim, o sangue puro, justo do seu irmão, grita por justiça na terra, entendeu? E aí Deus dá a maldição a Caim, entendeu? Então, você vê que Deus tenta salvar as pessoas. Você acha que Deus gosta que as pessoas se percam? Claro que não. Deus está o tempo inteiro tentando trazer as pessoas para Deus, entendeu? Mas infelizmente, nem todo mundo dá ouvidos. Ele usa pessoas, ele usa mensageiros como eu, né? Missionários, fazendo trabalhos missionários por aí, pessoas, os colporteiros que fazem a colportagem, discípulos, né? E Satanás também começa a fazer os seus sinais tentando enganar as pessoas. Você, por exemplo, está um jovem profeta por aí, que tá também um moleque, adolescente, falando de curas aí, que ele cura não sei o quê, em troca de Pix. Você acha que isso é uma coisa que vem de Deus? Em algum momento na Bíblia, qualquer momento, você viu Jesus fazendo algum milagre, cobrando por eles, falando, me dá 5 moedas de prata, eu curo você? Se você não pagar, eu não vou curar? Nunca. Jesus sempre curou de bom grado, por amor. Então é claro que essas curas não vêm de Deus. Pode ser que tenha alguém que tenha sido curado de verdade? Pode ser, pode ser. Eu não duvido. Porque a pessoa, quando tem muita fé, ela pode ser curada. Quando a pessoa vê que a pessoa está sendo honesta ali na fé dela, fica com fé que ela vai ser curada, Deus proporciona a cura. Entendeu? Então nem sempre as curas que os santos da Igreja Católica fazem são Satanás? Nem todas. Muitas vezes a pessoa é tão devota, é tão fiel, que Deus dá a cura para ela. Por quê? Porque a pessoa é justa, ela merece aquela cura. Né? Em outros casos, Satanás também age para curar, ele também pode curar. Mas esse garoto, que está cobrando por curas, pix, um monte de coisa, esse garoto vai perder sua salvação. Ele mesmo está se jogando no lixo. Por quê? Porque Deus não cobra nada para fazer cura de ninguém. Então, toma cuidado com esses falsos. Satanás age de todo jeito, ele mostra curas, ele mostra um monte de coisa. Muitas vezes essas curas são pessoas que são colocadas ali para atuar, a pessoa finge estar com aquele problema e o cara cura. Tá manipulando outras pessoas para enriquecer. Você entendeu? Eu podia começar a falar, eu curo todo mundo, vem aqui na minha porta que eu vou curar todo mundo. Satanás iria fazer as curas. Deus poderia curar alguns também. Em troca, eu só vou querer um pix de R$ 100. Eu pego 1.000 pessoas a R$ 100, quanto é que vai dar? R$ 100.000? Se eu pegar 10.000 pessoas a R$ 100, é R$ 1 milhão. Quer dizer que eu vou enriquecer às custas das fés de pessoas? É isso que Deus quer? Não. Deus não quer ver nenhum rico, pastor, líder de igreja rico, nem missionário, nada disso. Tem que entrar o dízimo na igreja? Sim, o dízimo é o 10% do que a gente ganha. Pronto. Agora, oferta você dá quando quer e se quiser. Você não é obrigado a dar oferta nenhuma. Se você quer dar oferta, pode dar R$ 10, R$ 5, R$ 2, 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos. Você dá quanto você quiser, se quiser. Agora o dízimo não, o dízimo tem que dar 10%. Então se você ganha o salário mínimo, que é R$ 1.518, então você tem que dar R$ 158 10 centavos de dízimo para sua igreja. É o que Deus ordenou. Para que serve esse dinheiro? Para manutenção da palavra de Deus. Então o pastor da sua igreja, por exemplo, ele não pode exercer o trabalho. O único ganha-pão dele tem que ser do dízimo. Então ele tem que ter o seu salário. Aqui na minha igreja, o pastor tem um salário. Então, esse salário vai vir de onde? Dos dízimos. Você entendeu?
Mas a igreja adventista, ela tem vários ganhos. Fala, a igreja adventista não sei o quê, ela tem vários ganhos. Ela tem colégios, os colégios são particulares, então os alunos pagam para estudar nesse colégio. Você entendeu? Fala, mas aí então tu ganha uma grana. Eu falei, não, porque mesmo que ganha, mas o colégio também tem que pagar os professores. Mas o colégio também tem que, tem que pagar a manutenção dos colégios. Então, muito do dinheiro que entra é para os colégios. Você entendeu? Vai falar, o Adventista tem hospitais também, tem hospitais. Mas muitos dos dinheiros que tem os hospitais, que ganha no parte do Estado da Adventista, são particulares. Então, o dinheiro que entra é para manutenção dos hospitais, dos funcionários dos hospitais. A igreja adventista também tem faculdades. O dinheiro que entra na faculdade é para dar manutenção, pagar os professores da faculdade. A igreja adventista tem televisão, tem emissora Novo Tempo, sim. O dízimo, parte dele é usado para dar manutenção do Novo Tempo. E a outra é, é a oferta arrecadada dos anjos da esperança. Por quê? Como que a igreja, como é que a gente vai pagar, como é que a igreja vai pagar essas pessoas que fazem esse trabalho missionário? Isso é certo? É certo. Porque o canal do Novo Tempo, ele é 24 horas dedicado à palavra de Deus. Ele é somente falar de Deus 24 horas por dia. Ele não tem outras programações. Então, neste caso, você pode usar o dízimo para pagar. Entendeu? Então, nós temos esses projetos todos. Nós tentamos levar para as pessoas a palavra de Deus. Você entendeu? Então, é assim, queridos irmãos. Nós precisamos sempre estar com Deus na nossa vida. Sempre. Tá certo? Sempre com Deus. Não esqueça disso nunca. Tá bom? Esqueça que Deus, ele não é mal. Ele não vai manipular você. Ele não vai fazer com que você faça o que é errado para que aconteça o que ele quer. Jamais ele vai fazer isso. Ele é sempre Deus, ele vai dar o livre-arbítrio. Mas por ele saber o que vai acontecer antecipadamente, permite que ele aja já antecipadamente, como ele fez no caso de Jeroboão. Ele disse que o reino seria dividido, que 10 tribos ficariam com Jeroboão e 2 tribos com Roboão. Por quê? Porque ele sabia qual seria a atitude de Roboão, e através da atitude de Roboão ele sabia o que o povo iria fazer. Entendeu? Ele simplesmente sabia. Só isso. E aí quando ele aparece lá e fala para eles não guerrearem, ele só disse: não briguem, pois é de minha vontade que a situação fique assim. Ou seja, não briguem. É de minha vontade que Jeroboão reine em 10 tribos e que Roboão reine em 2. Pronto. É a vontade de Deus. É isso que ele diz ali. Só isso. Tá certo, queridos irmãos? Então, queridos irmãos, vamos seguir os passos de Davi, andarmos nos caminhos do Senhor, se arrepender dos seus pecados. Para isso, nós temos que olhar para a lei de Deus e ver que estamos em pecado. Como é que Davi entendeu que estava em pecado? Quando ele olhou para a lei de Deus e no espelho da lei ele viu que ele tinha cometido um assassinato e um adultério. E aí ele é levado a cair em real pelo profeta Natan, que conta aquela história para ele, né, do homem das ovelhas lá e da cabritinha. E quando Natan fala que aquele homem que Davi chamou de abominável era ele, ele então cai na real, se arrepende do que fez e Deus volta a dar a ele a salvação. E ele volta a ser o rei justo que ele sempre foi. Mas isso não deixou ele ter consequências, porque as consequências dos erros vêm. Entendeu, queridos irmãos? Davi foi um homem bom, rei melhor que ele em Israel, só Josias. Josias que foi melhor que Davi ainda. O restante, não. Né? Tá certo, queridos irmãos? Então vamos para uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Faça que andemos nos caminhos do Senhor, assim como Davi e Josias andaram. E não como Saul e outros reis fizeram, Senhor. Que nós possamos se arrepender sempre dos nossos pecados, compreendê-los. Que tenhamos sempre
o espelho da lei a nosso favor, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Que nós andemos no caminho do Senhor, sejamos abençoados e possamos encontrar com Ti na vida eterna, meu Deus. Abra a mente minha e das pessoas que estão me ouvindo, para que nós possamos ser iluminados e aprender essa verdade e pôr em prática em nossa vida, querido Deus. Que nós possamos estar sempre fazendo o bem, não importando a quem. E entendemos que as nossas atitudes só dependem de nós, que Deus não manipula ninguém. Que assim seja, meu Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Que tiver alguém trabalhando no dia de hoje, que possa voltar para casa em segurança. Que estiver me ouvindo, seja inscrito no meu canal ou não, e os que estão inscritos que não estiverem me ouvindo, todos possam voltar para casa em segurança. Que assim seja, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, como a Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Que Deus abençoe a todos e lembre-se, ande sempre nos caminhos do Senhor. Que assim seja. Amém.